Fala, meu amigo ou minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você está depositando seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então, o compromisso que eu tenho com você, sempre, em hipótese alguma, sempre será com a qualidade da informação que eu vou trazer e que eu vou registrar nesses vídeos e nesse canal aqui, fechou? Turma, semana começando, mês começando, né? Segundo dia do mês, hoje é dia 2, eu tô postando esse vídeo no segundo dia do mês, eu não consegui gravar ontem, por isso que eu tô gravando hoje. Desejo um excelente mês para você, que você faça uma excelente semana e eu espero que de alguma forma você consiga alcançar as coisas que você está se propondo a conquistar e a fazer, fechou? Para finalizar, foram dois vídeos, os dois últimos vídeos eu falei sobre este livro aqui e eu quero finalizar, para fechar o trio, para fechar a trilogia aí. Eu quero falar sobre esse livro aqui, que é um livro que eu finalizei ele tem uns 2 dias e eu tô falando bastante coisa. Eu lembro que no primeiro vídeo foi um resumo, no segundo vídeo eu trouxe algumas coisas um pouco mais específicas sobre o conteúdo, mas eu tô falando bastante sobre o livro. Primeiro, porque o conteúdo do livro em si, a ideia central que o livro traz e a maneira de pensar, comportamento, habilidades, enfim, tudo aquilo que o livro proporciona a nível de aprendizado, teve uma relação muito grande com uma fase atual que eu estou passando. Então eu vou explicar já já basicamente qual que é essa fase. E segundo, porque ele tem uma relação muito grande com o modelo de trabalho que eu tenho. E de alguma forma se relaciona com a comunicação que eu tenho aqui no YouTube também. Quando eu vou fazer algum vídeo aqui, eu considero e eu levo em consideração, até por conversar com algumas pessoas, porque eu estou falando com gente que tem uma probabilidade um pouco maior de trabalhar na internet, ou pessoas que têm a vontade de trabalhar na internet também. Já conversei com algumas pessoas que prestam serviço, outras pessoas que ainda não prestam serviço, que dependem do outro modelo de trabalho, mas que têm vontade de trabalhar na internet. Então, meio que de alguma forma, a minha comunicação ela é um pouco mais direcionada para esse tipo de público. É só você pensar no tipo de conteúdo que eu trago, né? Então, geralmente são conteúdos mais relacionados a copy, conteúdos mais relacionados a marketing. Quando eu fujo um pouquinho desses conteúdos um pouco mais técnicos, geralmente eu trago alguma coisa mais ligada a desenvolvimento pessoal, mas sempre apontando para o marketing de alguma forma, né? Então, eu percebi que o livro, ele teve uma relação muito grande com o modelo de trabalho que eu tenho e como que eu vou me desenrolando e me desenvolvendo de alguma forma nesse modelo. E em específico com um contexto atual de uma coisa que eu vinha passando. Eu comecei a prestar serviço no digital tem quase 3 anos, né? E desde que eu comecei a prestar serviço, uma coisa que é muito comum, dado a um defeito meu, é sempre eu entrar em alguns projetos, passar algum tempo num projeto, eu ter uma percepção de que talvez aquele projeto não seria ideal para mim por alguns motivos e eu saio desse projeto. Então eu sempre tive uma troca muito grande de clientes, né? Eu nunca fiquei, por exemplo, sei lá, cara, teve casos e casos que eu fiquei alguns meses, quase um ano trabalhando dentro de um projeto, né? Porém, a regra, e de alguma forma, o mais natural e o mais padrão, era eu pegar algum cliente, trabalhar naquele cliente, entrar dentro daquele projeto, me desenvolver e, cara, passava um tempo, eu ficava um pouco desanimado e saía, sabe? Só que chegou um momento que eu comecei a perceber que isso estava ficando um pouco desgastante, porque eu estava crescendo a nível de, por exemplo, competência, eu estava crescendo por conta das habilidades que eu vinha desenvolvendo, por conta do volume de trabalho, por conta da prática em si. Então, à medida que você faz uma coisa todos os dias, é natural que você de alguma forma fique bom naquilo, né? Se você souber concentrar basicamente seu tempo nas coisas que funcionam e de fato corrigir aquele tipo de erro, algum tipo de erro que você comete, a tendência é que você fique bom. Porém, eu estava percebendo que o meu crescimento, ele estava sendo a nível de cliente, então eu só conseguia crescer, entre aspas, ganhar mais dinheiro, se eu trouxesse mais cliente para dentro. Então eu estava tendo um volume de trabalho muito grande e o tipo de atividade, o tipo de serviço que eu executava não era, por exemplo, um serviço que era muito ligado a uma parte estratégica. Geralmente era desenvolver, sei lá, uma página, geralmente era fazer pack de anúncios, serviços que de alguma forma eu conseguia estar mais presente ali e que me permitia ter tempo para executar algumas outras atividades. Era trabalho muito manual. Por quê? Porque a partir do momento que você está num nível um pouco mais estratégico, aquilo exige de você não só trabalho manual, mas trabalho de pensar, né? Então dificilmente você vai conseguir ser um copywriter estratégico, ser um copywriter sênior de 3 grandes players, por exemplo. Você não vai. Porque mesmo que não exija de você trabalho operacional, vai exigir que você pense, porque existe uma série de coisas, existe uma série de decisões que partem de você. Então, dificilmente você consegue conciliar, né? Então, eu conseguia, de alguma forma, conciliar vários clientes, porque 99% do meu trabalho era um trabalho mais operacional, né? E foi a forma que eu encontrei de ganhar dinheiro, de crescer, quando eu comecei, por exemplo, há um tempo atrás, e principalmente no ano passado, 2025. Então, a forma que eu encontrei de ganhar mais dinheiro foi literalmente na quantidade de cliente, talvez não na qualidade de alguns clientes que eu trabalhava.
Porém, chegou um momento que isso estava ficando um pouco inviável. Então, o final do ano passado foi um final de ano bem marcante, que eu consegui atingir, cara, um resultado legal a nível de faturamento, a nível de quantidade de dinheiro que eu conseguia colocar dentro de casa. Só que eu tava sendo muito desgastante, né? Eu passei, sei lá, uns 4 meses acordando às 4 da manhã e indo dormir 10, 11 da noite todos os dias, incluindo final de semana, incluindo feriados, e isso tava se tornando muito desgastante, não somente pelo cansaço e não somente pelas consequências que aquilo tava trazendo para minha saúde, por exemplo, mas a nível de crescimento. Então eu percebi que eu tava ficando travado, eu tava perdendo qualidade do meu trabalho e aquilo de alguma forma tava afetando um pouco a minha credibilidade. A nível de, por exemplo, eu conversar com uma pessoa que eu trabalhava um pouco mais tempo e essa pessoa falar pra mim, caramba, eu tô percebendo que o seu trabalho tá perdendo qualidade. Tá acontecendo alguma coisa, sabe? O que que dá pra fazer, sei lá, pra te ajudar de alguma forma? Foi aí que eu parei e eu tive mais ou menos uma reflexão. Eu não lembro de quem veio, eu não lembro se eu vi em algum conteúdo, eu não lembro, mas eu lembro que foi um processo de reflexão de alguns dias, assim, que eu pensei, caramba, se eu continuar nesse jogo, nesse looping de pegar muitos clientes, muitos clientes, muitos clientes, eu preciso começar a contratar gente para conseguir me ajudar. Só que dificilmente eu vou contratar uma pessoa que desempenha a mesma qualidade e tem a mesma familiaridade e contexto que eu tenho dentro de um projeto. Então talvez seja um processo muito chato de passar. Então, que tal de alguma forma eu conseguir crescer, continuar ganhando dinheiro, evoluindo, melhorando tecnicamente, tendo mais participação, só que com um pouco mais de qualidade. E quando a gente olha para o lado de ter um pouco mais de qualidade, a gente pensa em ter, eu pensei em ter menos quantidade de clientes, mas conseguir agregar mais valor, por exemplo, para um ou dois projetos e que esses projetos me pagassem mais. Foi literalmente esse raciocínio que eu tive. E foi isso que eu fiz. Final do ano, dezembro para janeiro, eu já tinha saído de um projeto que tomava um tempo gigantesco meu, e aí para dezembro, janeiro eu tive todo esse processo de reflexão e eu falei, caramba, de todos os clientes que eu tenho, era 4 ou 5 clientes na época, quais desses clientes que fazem muito sentido eu trabalhar, sabe? Por mais que ele me pague um pouco menos, por mais que a minha renda caia temporariamente, mas que eu tenho certeza que à medida que o tempo passar, à medida que o tempo avançar, eu vou conseguir melhorar, vou conseguir entregar com mais qualidade, eu vou conseguir ser mais participativo e de alguma forma esse projeto vai me trazer mais dinheiro. Porque eu consigo trabalhar nos pontos que eu estava acreditando naquele momento, que eu pensava naquele momento, que era o que ia, de alguma forma, me promover a um crescimento, sabe? Que era trabalhar com mais qualidade e ter mais participação, ter algum nível de participação, por exemplo, na estratégia, não ficar somente desenvolvendo peças de copy operacional, fazer mensagem, fazer anúncio, fazer página, fazer VCL, etc, etc, sabe? Então, ter essa participação mais no resultado, como é que as coisas estão se desenrolando e tudo mais. E foi aí que tem, nesse processo de reflexão, eu decidi. Eu falei, caramba, desses clientes, tem um cliente que ele me, de alguma forma, esse projeto de todos esses projetos que eu tenho, de todos esses clientes, na verdade, qual que seria, sei lá, o cliente que de alguma forma ele me proporciona mais crescimento a nível financeiro, me proporciona a capacidade de alguma forma melhorar tecnicamente o meu trabalho e de alguma forma me permite ser um pouco mais visível. Essa pessoa que eu trabalho, por exemplo, ela é bem relacionada, ela conhece muitas pessoas, existe a possibilidade de alguma forma essa pessoa me apresentar para alguma outra pessoa que possa ser que seja um cliente muito bom, um projeto muito bom, que de fato dê um salto muito grande na minha carreira, entende? Então, tendo esse processo de reflexão, teve um único cliente que preenchia esses 3 requisitos. Eu falei, beleza, então eu vou cortar esses outros clientes e vou focar somente nesse cliente. A partir daí que começou um plano que eu não tinha consciência sobre esse livro ainda, mas que depois que eu comecei, que eu li esse livro, eu falei, cara, mas tem muita relação com uma coisa que eu fiz. Que foi basicamente que eu comecei a estruturar um plano de carreira. E, cara, pra ser muito sincero, isso foi bem difícil pra mim no começo, porque a minha personalidade é muito de começar um projeto, enxergar alguma possibilidade de ganhar algum dinheiro, colocar algum dinheiro no bolso e ter aquele projeto, sabe? Então, estruturar um plano de carreira, um plano de, por exemplo, sei lá, 6 meses, um ano, dentro de um projeto, foi uma coisa que fugiu bastante de uma coisa que eu estava acostumado a fazer. Mas eu fiz isso por conta de qualidade, por conta de que, de alguma forma, eu acreditava que aquilo iria me trazer um crescimento legal, aquilo ia me dar um pouco mais de previsibilidade para ganhar dinheiro, dado o contexto, por exemplo, que a gente estava tendo aqui em casa, que só eu estava conseguindo trazer dinheiro para dentro de casa, como ela tinha saído do trabalho, etc, etc. Então, foi um acúmulo de pensamentos, um acúmulo de situações que me fez tomar essa decisão. E aí, beleza. E aí eu comecei a executar esse plano. Planejei, falei, caramba, beleza, eu acho que se eu executar essas atividades, eu acho que se for um pouco mais participativo, se eu melhorar a qualidade da minha entrega, possa ser que haja uma suposta promoção, possa ser que haja uma oportunidade de eu estar mais próximo e, consequentemente, ganhar mais dinheiro, ser mais valorizado, ter mais participação em um projeto, não em pequenos projetinhos, sabe? E foi o que aconteceu, foi o que aconteceu. Trabalhei, cara, de uma forma bem intencional durante 4 meses, foi basicamente fevereiro que eu comecei, e no finalzinho desse mês passado, semana passada, na quinta-feira agora, teve essa oportunidade, teve essa promoção, teve essa mudança, e foi muito positivo, eu fiquei muito feliz, porque de alguma forma o plano deu certo, tá?
E eu comecei a ler esse livro bem no finalzinho, quando eu já estava prevendo essa suposta promoção. E ele tem uma relação muito boa com isso, sabe? Tem algumas coisas que eu notei que eu quero falar sobre o livro, que são temas um pouco mais específicos, mas eu quero tentar trazer um geral. Então, voltando ao assunto inicial do vídeo. Tô com a garganta muito ruim. O livro ele teve uma relação com com o meu contexto atual, com a fase atual que eu estava passando, etc. Por isso que ele foi tão marcante para mim. E ele tem uma relação muito grande com empreendedores, com gente que empreende, com gente que tem negócio, com gente que presta serviço. Se você tem um modelo de trabalho que de alguma forma você tem que ser muito ativo em ir atrás do cliente, convencer o cliente, montar um produto, montar, sei lá, um escopo de entrega, e você, meio que a qualidade do seu trabalho, meio que a venda, enfim, o caixa no final do mês depende muito de você e não de você receber alguma demanda para você executar, esse livro é muito bom para você, tá? Porque ele, meio que todos os assuntos, tudo que ele traz circula muito no cotidiano, na vida e na visão de uma pessoa que presta serviço ou de uma pessoa que de alguma forma empreende, que tem um negócio, sabe? Então por isso que talvez ele tenha sido muito marcante para mim. De uma forma bem resumida. Aí, enfim, dei o contexto do livro geral. Deixo como indicação para você ler esse livro porque ele é muito bom, ainda mais se você prestar serviço, se você tiver um negócio, se você for empreendedor, faz muito sentido para você, eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Então agora eu quero listar basicamente alguns aprendizados que me marcaram de alguma forma, e eu quero dar um pouco de contexto do porquê que isso marcou, enfim, do significado que eu atribuí a cada um desses aprendizados, tá? O primeiro é que, basicamente, é o resumo do livro, né? Que o livro ele é muito pautado em você tem que viver uma vida, um comportamento, ter um pensamento, ter um estilo de vida que seja pautado no 10x e não no 2x, que é basicamente como que você olha pra frente e você enxerga, você planeja a sua vida atribuindo mais resultado, dando um pouco mais de gás, acrescentando mais um número, por exemplo, do que você faria, do que você é acostumado a fazer. Exemplo, você ganha R$ 1.000, você quer ganhar 2.000. Por que não ganhar 10.000? Entende? Por que você não, de alguma forma, trabalhar a sua cabeça para que você consiga jogar a bola um pouco mais longe, chutar a bola um pouco mais longe? Porque a partir do momento que você consegue definir objetivos, definir metas que de alguma forma te desafiem e que exigem de você coisas que você ainda não fez, geralmente esse é o comportamento 10x e geralmente você tem um filtro muito grande. Geralmente quando a gente pensa em aumentar um pouco a nossa renda, sei lá, dobrar a nossa renda de 1.000 para 2.000, existe muitas opções, existe muita coisa que você pode fazer. E a maioria dessas opções vai depender de habilidades e capacidades que você já possui. E aqui que mora o problema, né? A partir do momento que a gente depende das nossas competências atuais, a gente tá falando basicamente de fazer mais do mesmo, né? Então se você ganha 1.000, puta, se eu trabalhar mais, se eu trabalhar o dobro do que eu trabalho hoje, eu ganho 2.000, sabe? Então a lógica é basicamente essa. Se você trabalha 8 horas por dia, por exemplo, dentro do emprego CLT, e você quer, sei lá, fazer R$ 500 a mais no final do mês, R$ 600 a mais no final do mês, basta que você faça um pouco mais de hora extra. Então você tem mais ou menos um cálculo mensal, e basicamente esse objetivo se concretiza à medida que você trabalha mais, à medida que você deposita mais tempo e você deposita mais horas em alguma coisa que você já está habituado a fazer, entende? Então essa é a lógica. Então quando você entende o conceito do livro, de você basicamente viver uma vida pautada no 10x, é basicamente você se comprometer a alcançar um objetivo que você ainda não alcançou, de alguma coisa que você ainda não fez, mas que ele é baseado em algumas habilidades que você precisa desenvolver e que geralmente não vai estar atrelada a depositar mais esforço, mas a trabalhar com um pouco mais de inteligência. Então você vê como que isso é importante para quem, não só para quem presta serviço e para quem tem uma gestão de clientes, mas para quem de alguma forma tem um negócio, para quem empreende, entende? Então o conceito é muito interessante em si. Então, o foco é basicamente você tem que focar na qualidade, você tem que pensar em como que você atende melhor um cliente, como que você cresce com um único cliente, como que você define melhor o tipo de público que você atende, como que você melhora a qualidade do seu produto, como que você consegue gerar mais valor, porque gerando mais valor, a consequência será mais dinheiro na sua conta, por exemplo, será mais reconhecimento, será mais avança de uma forma geral. E isso só vem quando a gente foca na qualidade e não na quantidade, entende? Então, a pauta central do livro é foque na qualidade e não na quantidade. E foi justamente isso que eu sou a prova viva disso, que no começo do ano, dado todo o contexto que eu expliquei pra vocês, que eu fiz e que funcionou muito bem, fechou? Vamos lá. Outra coisa muito interessante, eu vou apagando aqui pra mim não confundir. Outra coisa muito interessante que o livro fala é que dentre de todas as atividades que a gente faz, a gente tem que saber separar, basicamente, quais que são as atividades que mantêm a gente no estilo de vida que a gente está e quais que são as atividades que, de alguma forma, vão financiar um futuro melhor pra gente. Veja bem, se você tem um emprego, se você trabalha e você tende, na verdade, você tem o costume de desenvolver
muitas atividades que são operacionais e todos os dias você faz essa mesma atividade, essa atividade ela não tende a levar você para um lugar melhor. Essa atividade, no máximo, o que ela faz é manter você onde você está, porque você está fazendo o básico, você está fazendo o que você precisa ser feito para que você se mantenha basicamente naquele nível. Só que existem umas outras habilidades e existem outros comportamentos, formas de pensar, enfim, capacidades que você pode ter que de alguma forma vão financiar um futuro melhor para você. A leitura, por exemplo, dentro dessas atividades que você pode ter, é uma atividade que financia um futuro melhor para você. Porque a partir do momento que você lê, você tem contato com novas informações, você correlaciona aquilo com a sua realidade e você automaticamente começa a buscar formas de melhorar, entende? Então, estudo, por exemplo, é uma ótima atividade para você ter que financia o seu futuro. Você ter um comportamento um pouco mais proativo, se mostrar um pouco mais interessado, desenvolver habilidades que tenham relação com talvez o cargo que você queira, são habilidades que de alguma forma vão te preparar para um futuro, entende? Então é extremamente importante, quando a gente vai definir uma lista de tarefas, por exemplo, a gente pensar, cara, essa atividade ela me mantém onde eu estou, ou essa atividade de alguma forma ela financia um futuro melhor para mim, fechou? Outro ponto muito importante que ele falou e que de alguma forma teve uma certa relação, e aí eu acredito que isso teve uma certa relação comigo e com o meu contexto por conta de uma série de coisas, mas quando eu comecei a prestar serviço no digital, por exemplo, o que me atraiu de início para prestar serviço no digital foi a facilidade com que algumas pessoas pregaram para mim. Então, muitas pessoas disseram que seria muito fácil. Muitas pessoas disseram para mim que eu conseguiria ter resultado muito rápido. E muitas pessoas mostraram um estilo de vida e um resultado que claramente eu queria ter. Então, de alguma forma, eu me identifiquei com aquilo. Nossa, tô com a garganta muito ruim. Aquilo gerou um desejo em mim e de alguma forma eu fui atraído por aquelas promessas, entende? E o que isso levou? Isso levou a eu ser atraído, eu ser conquistado pelos motivos errados. Porque a partir do momento que eu comecei a trabalhar, eu comecei a perceber que ia levar muito mais tempo e ia ser muito mais complexo do que aquelas pessoas tinham prometido pra mim, entende? Então, dado todo esse contexto, o que resume basicamente tudo isso que eu acabei de falar? Resume que existe uma relação muito grande entre você estar em um determinado patamar e você viver um estilo de vida basicamente e você se comparar com alguma outra pessoa que, sei lá, vende uma coisa muito diferente pra você. Então existe o seu mundo real e existe aquele ideal, né? E tem uma frase que ele fala que ficou muito marcante que é: o abismo geralmente é o que existe entre esses dois mundos. Geralmente existe um abismo entre basicamente o que você vive, a sua realidade, o seu cotidiano e o que você sabe que é real na sua vida e entre um mundo ideal, sabe? E é extremamente importante que a gente saiba diferenciar. É importante a gente olhar para nossa vida e falar, caramba, eu não estou satisfeito com a minha realidade, por exemplo, atual, e eu quero chegar em um novo nível, eu quero, sei lá, eu desejo ter tal coisa, eu quero conquistar um novo cargo, eu quero conquistar, sei lá, morar numa casa melhor, etc. É interessante. Mas é muito perigoso quando a gente pauta todo o nosso ideal, o que seria um estilo de vida ideal, o que seria um modelo de vida ideal, com alguma coisa que dificilmente a gente vai alcançar, entende? Quando é uma coisa muito pautada na comparação. E isso fica muito difícil porque à medida que a gente avança, quando, por exemplo, você quer ter uma coisa que uma pessoa tem, e essa pessoa ela prega que aquilo te trará felicidade, e você adota esse comportamento de sempre viver baseado no ideal, é extremamente difícil e é impossível você alcançar esse ideal, porque à medida que você avança, você não percebe que você avançou e você sempre vai seguir alguma coisa que sempre vai estar muito distante de você. Então ele fala que existe um abismo entre o ideal e a realidade, é extremamente importante que a gente saiba diferenciar isso para que de alguma forma a gente não perca a capacidade de enxergar no nosso progresso e a gente não perca a capacidade de olhar para a nossa realidade também, entender que de fato às vezes a gente vive uma vida muito boa, sabe? Às vezes você hoje, sei lá, você vive uma vida que há 10 anos atrás, por exemplo, você queria ter essa vida e você perdeu a capacidade de enxergar essa conquista, esses avanços e etc, etc, porque a gente sempre vive muito pautado no ideal, tá? Então é sempre muito importante, isso mexeu bastante comigo, porque pelo modelo de trabalho, por como eu sou exposto na internet, a nível de sempre conhecer muita gente na internet, sempre pesquisar referências, pessoas que são da internet, geralmente são pessoas que levam um estilo de vida e têm resultados que eu quero ter. Então, de alguma forma, eu tive que aprender um pouco na marra, a ter um pouco mais desse controle, a entender que, caramba, existe um processo diferente que talvez essa pessoa tenha passado que eu ainda não passei, entende? Então, a gente saber controlar esse nível de comparação que a gente tem em relação com a gente com outras pessoas é muito importante, tá? E cara, isso daqui que ele falou, foi uma frase que também falou bem no finalzinho do livro, ele falou essa frase, e essa frase mexeu muito comigo, porque ela basicamente é a representação de muita coisa que eu acredito, tá? Quando eu comecei a prestar serviço no digital, eu lembro que eu comecei a ter contato com estudo, eu comecei a ter contato com leitura, eu comecei a ter contato com cursos e eu comecei a entender a importância de eu ter aquilo na minha rotina, né? Só que o nível intelectual que eu tinha e a capacidade de entendimento e discernimento que eu tinha era muito baixa, falando a nível de complexidade. Então eu comecei, por exemplo, me interessava muitos livros, muitos conteúdos que eram muito ligados a desenvolvimento pessoal, né? E eu comecei a mergulhar muito, muito, muito nisso.
Só que eu já falei disso algumas vezes no canal, e chegou um momento que aquilo estava virando uma fantasia muito grande. Então eu estava muito exposto a conteúdos, muito exposto a pessoas, enfim, a uma série de coisas que faziam eu trabalhar muito a minha imaginação, faziam eu trabalhar muito o que eu queria, o comportamento ideal que eu deveria ter, etc. Eu estava vendo uma relação muito baixa entre aquilo que eu estava estudando e alguma mudança prática. Enfim, faltava eu desenvolver habilidades um pouco mais práticas. Faltava eu olhar para o mundo de uma forma um pouco mais real, sabe? E faltou, principalmente, eu ter a capacidade de olhar para minha realidade e admitir para mim mesmo o que estava errado. E a frase que fala é: todo progresso começa a partir do momento que você admite uma verdade para si. Então, basicamente, você nunca pode esquecer de que basicamente tudo que você deseja, tudo que você quer mudar, tudo que você deseja, ele vai ser um reflexo de como que você olha para sua realidade. Então tudo isso vai partir, e toda mudança real, todo progresso real, todo avanço real, ele vai ser consequência de você olhar para si mesmo de uma forma muito transparente, de uma forma muito sincera e admitir que você errou. Admitir que se você está vivendo uma vida que você não quer, basicamente não foi o acaso, foi resultado de algumas escolhas que você fez, né, no passado, né? Então, entender isso de alguma forma faz com que a gente se conecte um pouco mais na realidade, faz com que a gente quebre um pouco o nosso ego e fala, caramba, eu sou o reflexo das minhas decisões que eu tomei, sei lá, 5 anos atrás, então se eu não quero repetir isso, eu preciso mudar alguns comportamentos, e faz com que você aumente muito, muito, muito a probabilidade de fato você mudar, porque você começa a trabalhar em algumas coisas que são muito mais práticas do que você ficar fantasiando muita coisa, sabe? Então, teve algumas vezes assim que, sei lá, eu me peguei assim num momento muito insatisfeito, por exemplo, com a minha vida. Caramba, isso daqui não tá legal, o tipo de cliente que eu atendo não tá legal. E aí eu comecei a cogitar, eu comecei a me perguntar por que que aquilo tava acontecendo. E ter esse processo de olhar pra você com extrema transparência e falar, caramba, no que eu tô errando, sabe? Por que que, sei lá, por que que o resultado não tá bacana? Por que que eu ainda não estou basicamente no nível que eu gostaria de estar? E ter esse processo de transparência muito claro, geralmente você vai conseguir enxergar alguns pontos que são pontos que você precisa mudar e que vão permitir com que você dê uma tração maior basicamente no que você quer, sabe? Então você consegue ter muito mais praticidade, você consegue mudar com muito mais facilidade quando você de fato começa a enxergar o que de fato precisa ser mudado e quando você não fica muito no mundo da fantasia. Então olhar para você com muita transparência e ter esse processo de reflexão e admitir basicamente para você que você errou bastante, que você precisa mudar, o que você precisa mudar mais na prática, geralmente é um comportamento muito bom, e o livro ressaltou bastante isso, e que foi uma coisa que me marcou bastante também. Cara, tem uma outra coisa que basicamente não é uma frase, mas foi basicamente algumas páginas que ele falou sobre um tema específico, mas que eu acho que faz sentido deixar isso daqui registrado também. Que basicamente não quando eu comecei a prestar serviço, mas eu lembro que eu tive muito esse questionamento à medida que o tempo foi passando, de que, caramba, como é que algumas pessoas ganham tanto dinheiro, né? Como é que as pessoas, enquanto umas pessoas são tão ricas, outras pessoas são tão pobres? O que que fez com que aquela pessoa ganhasse tanto dinheiro? O que que fez com que aquela pessoa tivesse um resultado bacana e etc. Mas eu queria entender, basicamente, o que que aquela pessoa tinha a nível de habilidade, sabe? Porque eu sei que a vontade, basicamente, ela é, sei lá, 50% de tudo que você vai fazer, a vontade, aquele gás para fazer é essencial. Mas existe uma outra parte do jogo que é competência, que é habilidade técnica. Então eu comecei a me ligar muito no que, cara, no que essa pessoa tem de competência que de alguma forma permitiu com que ela ganhasse tanto dinheiro, sabe? Por que que o mercado olhou para essa pessoa e decidiu, sei lá, enquanto uma pessoa ganha R$ 500 para fazer uma página de vendas, por que que esse cara tá ganhando 5 mil para fazer uma página de vendas, sabe? O que que tá acontecendo na vida dele que eu não sei? O que que ele faz? O que que ele tem que eu ainda não tenho? E por que que as pessoas têm esse olhar de valor para ele? Então chegou um momento que eu comecei a ter esse questionamento, e o livro ele trouxe uma coisa muito interessante que ele fala que para você enriquecer financeiramente, para que você consiga colher uma boa quantidade de dinheiro do mercado e o mercado consiga olhar para você, enxergar você como valor e meio que não questionar o quanto ele te paga ou não questionar sobre a importância e necessidade de ter você dentro de um projeto perto, por exemplo, dele, são pautadas em duas coisas. A primeira é parâmetro e a segunda é alavancagem. Parâmetro é basicamente você conseguir estar em uma posição, você conseguir estar num patamar, seja num projeto ou seja numa posição, por exemplo, não sei, na sociedade, enfim, de alguma forma, você conseguir estar numa posição em que de alguma forma o seu trabalho ele possa ser medido. Medida a que sentido? Você precisa executar habilidades, você precisa executar atividades e ter um trabalho ali que de fato possibilite aquele meio que você está, seja uma empresa, seja o seu negócio, tenha mais resultado. Então o trabalho que você faz hoje, ele tem alguma relação com a receita do projeto, por exemplo, ou você só executa algumas atividades que basicamente ninguém quer fazer, sabe? Então o seu trabalho ele precisa ser um trabalho que ele tem uma relação
com resultado, porque de alguma forma quando você aumenta a qualidade do trabalho que você faz, consequentemente você aumenta o resultado da empresa, você aumenta o resultado daquilo que você está se propondo a fazer, então meio que as coisas elas caminham junto. Então, puta, se eu trabalhar com mais qualidade, consequentemente o meu negócio ele terá um pouco mais de qualidade, terá uns clientes melhores, terá uma receita melhor, entende? Então, o tipo de trabalho que você faz, que basicamente é o parâmetro, né? Ele pode ser medido, ele pode ser uma coisa que as pessoas olhem, que sei lá, o seu chefe olhe, o mercado olhe e fale, caramba, ele fez isso daqui no começo do ano, não estava funcionando muito bem, mas à medida que ele foi melhorando, ele fez isso daqui 6 meses depois e as coisas começaram a funcionar. Então as pessoas conseguem ter medir essa relação que existe entre o que você faz e o resultado que aquilo gera. Então seu trabalho de alguma forma ele precisa ser isso, né? O segundo ponto é a alavancagem, né? Que basicamente o tipo de trabalho que você faz, de alguma forma, ele tem que ter um grande efeito. Não sei, ao meu ver, existe uma relação muito grande entre as duas coisas, entre parâmetro e alavancagem. Mas a alavancagem é basicamente aquele trabalho que você exerce, aquela função que você está, aquilo que você está desenvolvendo. Existe alguma possibilidade, por exemplo, de, não sei, amanhã você acordar, você fazer algum tipo de mudança que tenha um resultado exponencial? Ou existe, de alguma forma, a possibilidade de você acordar, tomar algum tipo de decisão que leve o negócio para baixo, por exemplo? Então, qual que é a relação que existe entre o que você faz e o risco? Seja o risco de dar muito bom ou seja o risco de dar muito ruim, por exemplo, em alguma coisa que você faz, sabe? Então, ele fala que a quantidade de dinheiro que você consegue colocar no bolso, a maneira que as pessoas te olham, como você é valorizado, como você é reconhecido, geralmente advém dessas duas coisas, de parâmetro, que basicamente é o tipo de trabalho que você faz e a sua função e a posição que você está dentro de um jogo, dentro de um negócio, e basicamente a alavancagem, que é qual que é o risco que tem aquilo que você está executando, qual que é o peso da sua decisão. Você é uma pessoa que tem um peso quando você fala, as pessoas de alguma forma atribuem valor e respeito ao que você está falando. Você tem, por exemplo, a capacidade de tomar alguma decisão que seja muito positiva para o projeto, mas ao mesmo tempo, caso aquilo dê errado, você colhe umas consequências muito negativas. Então, geralmente, bons resultados, a quantidade de dinheiro, você ter, por exemplo, um negócio muito lucrativo, você ter uma coisa que cresce com muita velocidade ou que atinge um patamar muito diferente da, sei lá, do mercado, geralmente existem algumas características que possibilitam que isso aconteça, e uma dessas características é a relação de risco, né? Quando você, por exemplo, decide tomar uma decisão que é um pouco mais arriscada, por ela ser um pouco mais arriscada e por ser diferente do que algumas pessoas costumam fazer, geralmente você, tendo risco, você tem uma possibilidade maior de ganho, e é justamente por isso que existe o risco, porque se der ruim também você tem uma possibilidade muito grande de perda, né? Então, basicamente é isso. A riqueza ela é reflexo do seu parâmetro, que é o tipo de posição que você está, e da alavancagem, que é basicamente a relação que o seu trabalho tem com um possível resultado grande ou uma possível muito grande perda também, fechou? E aí ele encerra, basicamente, eu lembro que ele encerrou essas páginas, foram, sei lá, umas 4, 5 páginas que ele falou sobre isso, que ele fala que você, que é meio que a essência do livro, né? Que o livro ele foca muito na qualidade e não na quantidade. Então, como que você consegue fazer as coisas que você faz com muita qualidade, não com quantidade, não pensando em quantidade. Mas ele fala que você enriquece, você consegue se tornar uma pessoa muito valorosa, que o mercado olhe para você e basicamente atribua muito valor a você e atribua muita importância de ter você, quando você literalmente fica bom em poucas coisas. Então não é você dominar tudo, você ser o cara que domina tudo, você ser o cara que entende de algumas coisas, você entende a nível de você conseguir decidir, mas você tem muita profundidade em poucas coisas, sabe? Então, geralmente essas poucas coisas para que de fato faça sentido e para que você consiga ganhar dinheiro, geralmente tem que ter uma relação muito grande entre um problema muito grande que o mercado possui e o seu nível de diferenciação, capacidade para resolver. Então, por exemplo, tem até o Gabriel, que é o meu mentor de copy, que hoje eu faço parte da mentoria dele, ele fala que é basicamente você olhar para o seu conhecimento, olhar para as suas competências em formato de T, né? Então, T, a primeira linha você tem que entender de algumas coisas. Só que existe essa vertical que é basicamente você olhar, você pensar, o que eu preciso me aprofundar? O que eu preciso me tornar muito específico, muito valioso nesses assuntos ou nesse trabalho e que de fato tem uma certa relação com o que o mercado de fato precisa, sabe? Por exemplo, ultimamente o que está dando muito bom, o que está muito em alta, que as pessoas estão procurando muito são profissionais, copywriters, enfim, gestores de tráfego, que tenham um nível de dominância um pouco maior em funis, por exemplo, de lançamento pago. É uma coisa que está em alta, é uma coisa que está muito bombando. Então, se você se tornar uma pessoa muito específica nisso, se você se tornar um profissional que tem um nível de diferenciação com relação a essa demanda que o mercado está valorizando, o mercado está precisando muito, consequentemente você vai conseguir ter um resultado muito bacana. Então, vai linkar muito bem a demanda que o mercado precisa com a sua capacidade de resolver esse problema, entende? Então, é basicamente isso. Basicamente isso. Hoje não foi um vídeo tão específico, foi um vídeo um pouco mais para concluir basicamente algumas ideias do livro e concluir também o porquê que esse livro foi um pouco impactante para mim, porquê que eu acho que
Caso você tenha algum contexto, ou caso você tenha alguma familiaridade, por exemplo, com alguma coisa que eu tenha citado aqui, eu acho que faz muito sentido para você, tá? Então foi mais um breve resumo. Eu tava pensando nisso no domingo, eu falei, caramba, o último vídeo tem que ser sobre esse livro ainda, porque ele tem uma importância muito grande para mim. Eu queria de alguma forma ressaltar esses aprendizados, tá? Então é isso, turma. Eu espero que de alguma forma tenha sido benéfico para você. Se você ficou até o final desse vídeo, eu agradeço muito pela sua atenção. Eu espero que de alguma forma isso tenha tido uma boa relação com alguma coisa que você esteja passando, ou com alguma coisa que você vá passar na sua vida. Enfim. Deixo novamente a indicação do livro, tá? 10x é mais fácil do que 2x. E espero que seja muito proveitoso para você, fechou? Faça um ótimo mês, uma ótima semana para você. E qualquer coisa, comente no vídeo, fale comigo no Instagram, enfim. Qualquer tipo de ideia que você quiser trocar, quiser desenrolar, pode falar comigo, fechou? Até mais e valeu!